Salve galera, começando mais um videozão aqui no canal, o seu canal de Ciências da Natureza para o Enseja. Eu sou o professor Gabriel e na aula de hoje, nesse videozão, nós vamos dar continuidade ao que eu comecei a falar no vídeo passado. Portanto, se você chegou aqui agora, dá um pause nesse vídeo. Volta no vídeo anterior que nós estávamos falando sobre propriedades da matéria e depois você vem para cá de novo para poder entender o que nós iremos abordar a partir de agora. Então no vídeo passado eu comentei com vocês que tudo que existia no nosso universo era formado por matéria ou por energia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais algumas coisas sobre a matéria. Por exemplo, a gente sabe que a matéria tem as suas propriedades, mas em nenhum momento lá no vídeo anterior eu falei para vocês do que a matéria era feita. Afinal de contas, tudo é feito de matéria e energia. Então as coisas que estão ao nosso redor são feitas de matéria. E a matéria é feita do quê? Aí, professor, já começou a fazer essas perguntas difíceis. Você não falou que o canal era simplesmente natural porque ciência era fácil? Mas é, gente. Olha como é simples. Toda a matéria é formada por átomos. Olha que coisa mais sensacional. Átomos. Os átomos são os constituintes da matéria. Só que por muito tempo os cientistas acreditavam que os átomos eram a menor partícula de matéria que existia. Que não existia partícula menor do que um átomo. E depois de muito tempo, quando os cientistas começaram de fato a estudar os átomos, eles perceberam que os átomos também eram compostos de partículas menores. E hoje nós vamos ver isso. A história da estrutura atômica, para você entender mais ou menos como que é um átomo, para você entender como depois as moléculas se formam e a gente poder falar um pouquinho sobre as principais moléculas, as principais substâncias que existem no nosso universo. Então, pensando um pouquinho nessa história do átomo, o primeiro cara a pensar e a estudar sobre o átomo e fazer um modelo atômico foi um cara chamado Dalton, tá? Vou dar só um nomezinho, não vou ficar dando todos os nomes desses cientistas não. Dalton. O Dalton pensou que o átomo ele era igualzinho uma bola de bilhar. Sabe bola de quem joga sinuca? Então, para ele o átomo era aquilo. Era uma bola maciça, indivisível e era a menor partícula de matéria que existia. Para ele isso era o átomo, certo? Então toda a matéria era formada por essa estrutura maciça e indivisível que era o átomo. Os experimentos que o Dalton fez e o modelo atômico dele não era lá o mais correto se nós formos pensar no que nós temos hoje. Porém, o Dalton ele deu algumas contribuições legais. A primeira delas foi justamente estimular os outros cientistas a pensarem sobre o átomo, a pensar sobre do que tudo era formado, sobre a menor partícula de matéria. E outra coisa que ele falava, que era interessante, é que os átomos eles se juntavam para formar substâncias. Então ele falava assim, ó, átomos diferentes se juntam para formar substâncias. Isso é legal, porque ainda hoje isso é verdadeiro. Os átomos se juntam para formar substâncias, não necessariamente átomos diferentes, mas os átomos se juntam para formar substâncias. Quer ver, por exemplo, ó, as moléculas de oxigênio se juntam e duas moléculas de oxigênio, dois átomos de oxigênio, quando se juntam, formam o gás oxigênio, que nós vemos lá, O2. Por exemplo, quando você junta carbono com dois átomos de oxigênio, você tem o CO2, que é quem? O gás carbônico. Quando você junta dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, você tem a molécula de água, H2O. Então, essas primeiras ideias que o Dalton deu foram legais, mas mesmo assim, ainda não era o modelo ideal do átomo. Depois disso, um outro cientista começou a pesquisar o átomo e junto com alguns colaboradores, ele descobriu a natureza eletrônica do átomo. Ele descobriu que o átomo ele era formado por partículas menores, que existia uma partícula chamada de elétron, que tinha carga negativa e que existia também uma partícula positiva no átomo, que ele chamou de próton. Então, para esse outro cientista, que era o Thomson achava então que o átomo parecia um pudim de passas, tá? Ou um brigadeirão. Imagina o pudim de passas, aquele pudinzão, a maçona mais clara e as passas incrustadas nele. Ou um brigadeirão e o granulado em cima. Quem que era pensando no pudim de passas, que foi como esse modelo foi chamado, como que era a estrutura do átomo então para o Thomson? Era uma estrutura maciça com carga positiva, que eram os prótons, incrustada de um monte de cargas negativas, que eram as passas, que
que estava aí nesse pudim, certo? Então, para ele, existia o quê? Um modelo atômico que ainda era maciço, mas ele era formado por cargas positivas e negativas. Quem eram as cargas positivas? Os prótons. Quem eram as cargas negativas? Os elétrons. Até aí tudo bem, mas ainda tinha essa história do átomo ser uma partícula maciça, indivisível. E aí continuaram se fazendo estudos sobre o átomo, até que chegou um cara chamado Rutherford que falou o seguinte, falou assim, ó, essa história aí do átomo ser indivisível não rola não. Na verdade, esse átomo ele tem um núcleo central positivo, aí existem espaços vazios nesse átomo, e aí nesses espaços vazios você tem os elétrons em volta desse núcleo positivo, girando em torno desse núcleo do átomo, como se fosse o nosso sistema solar. Você tem o Sol no meio e os planetas girando em volta, certo? Para ele o modelo atômico era isso. Você tinha um miolão positivo, feito por prótons, e em volta os elétrons circulando em volta desse núcleo positivo. O modelo de Rutherford já era bem legal, explicava muita coisa relacionada às ligações entre os átomos e a formação de algumas moléculas. Porém, veio um outro cara chamado Bohr e deu uma melhorada nesse modelo. Falou, não, Rutherford, seu modelo é da hora, mas eu vou dar uma pincelada diferenciada. E ele falou assim, ó, o modelo do Rutherford é legal, mas ele não consegue explicar como que um monte de carga positiva que forma o núcleo do átomo, elas não se repelem, porque cargas iguais acabam se repelindo. E aí eles não conseguiam explicar como que essas cargas positivas que formavam o núcleo do átomo não se repeliam. E aí o Bohr falou o seguinte, falou, ó, não, pera lá. E aí eles foram pesquisando e um outro pesquisador descobriu que lá no núcleo do átomo tinha uma outra partícula além do próton, que era o tal do nêutron. Por que que essa partícula recebe esse nome? Porque ela não tem carga, ela não é nem positiva nem negativa. E eram os nêutrons que seguravam os prótons no núcleo e não deixavam eles se repelirem. Então, no núcleo do átomo existiam duas partículas, prótons e nêutrons, certo? E em volta desse núcleo atômico, os elétrons com cargas negativas. Uma outra coisa legal desse modelo atômico é que os cientistas falaram o seguinte, olha só, o que caracteriza um determinado átomo é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. E a quantidade de prótons que ele tem no núcleo é que vai determinar as suas características químicas. Isso é extremamente importante porque isso é usado até hoje. Existem outros modelos atômicos, os cientistas hoje já descobriram partículas menores do que os prótons, do que os elétrons e do que os nêutrons, mas para nós o mais importante é conhecer essas três partículas. Então, ó, lembre-se, tudo que existe ao nosso redor é feito de matéria e energia. Falando daquilo que é feito de matéria, do que a matéria é feita? De átomos. E os átomos? Qual é a composição de um átomo? O átomo é composto basicamente então por três partículas: prótons, nêutrons, que formam o núcleo do átomo, e os elétrons que ficam em volta desse átomo. Beleza até aqui? Entendido? Então vou dar mais alguns detalhes agora para você entender. Os prótons, o número de prótons, nós chamamos esse número de prótons de número atômico. O número atômico é como se fosse o seu RG, é a identidade de um elemento químico. Se você tiver a oportunidade de ter uma tabela periódica por perto, ou um dia já ouviu falar disso, eu vou até pôr um link aqui na descrição do vídeo de uma tabela periódica online para você clicar e acessar. E aí você vai procurar um número atômico. Você vai perceber que o número atômico ele é exclusivo de cada elemento químico. Por quê? Porque o número atômico representa a quantidade de cargas positivas que o elemento químico tem lá dentro do seu núcleo. E isso é exclusivo para cada elemento. E a tabela periódica, ela é organizada, ela organiza os seus elementos químicos numa ordem crescente de número atômico. Isso é sensacional. Então, se você pegar a tabela periódica, você vai ver que começa no número atômico 1 e vai aumentando até o 118, que é o último elemento da tabela periódica. Então, o número atômico ele é a identidade do elemento químico. Olha que sensacional. Uma outra coisa importante que eu posso falar para vocês. Um elemento químico neutro, que é geralmente quando a gente olha um elemento químico da tabela periódica, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Portanto, como a tabela te dá o número atômico, que é o mesmo do que o número de prótons,
você também consegue descobrir o número de elétrons, porque eu tenho exatamente a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas no meu átomo, para ele ficar eletronicamente neutro. Então, por exemplo, se eu pegar um elemento químico que o número atômico dele é 10, significa que ele tem 10 prótons no seu núcleo. E significa também, se ele for eletronicamente neutro, que ele também tem 10 elétrons. Agora, a última informação para a gente terminar esse videozão top sobre um pouquinho mais de química que nós estamos vendo. Quando a gente pensa num elemento químico, o elemento químico também tem massa. E a massa do elemento químico, ela está diretamente relacionada a duas partículas que o elemento tem no seu átomo. Quais são? Os prótons e os nêutrons. A carga, a massa, quer dizer, dos elétrons, olha só, a massa dos elétrons, ela é desprezível. Então, quando você pega um elemento químico, o que vale para você medir a massa dele é a massa dos prótons e dos nêutrons, que são as duas partículas que estão no núcleo do átomo. Então, quem que dá massa para o átomo? O seu núcleo, tá? Que é composto por prótons e nêutrons. Então, a soma dos prótons mais os nêutrons dão a massa do átomo, a massa do elemento químico. Então, se você pegar lá de novo na tabela periódica, você vai ver que tem o número atômico e o número de massa. O número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele likeão aqui no vídeo, beleza? Compartilha esse vídeo com todo mundo que está estudando para a prova do Enseja que está chegando. Qualquer dúvida que você tiver, manda um comentário aqui embaixo para mim, que eu posso responder você tranquilamente. E outra coisa, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiquem com Deus, acompanhem mais os vídeos aqui no canal, não deixe de me seguir nas redes sociais, aqui ó, tá passando meu Instagram aqui embaixo para vocês, que lá eu sempre respondo algumas dúvidas, tá bom? Então, não deixe de seguir, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis!